Zênia, Magri, que legal, gente. Gente de diversas profissões, de diversos lugares e de diversos interesses, isso é muito bacana. Bom, para todos que me conhecem, quem não me conhece, eu sou Fabíola, sou assistente social de formação, sou professora do curso de Serviço Social da Universidade Federal do Espírito Santo e estamos em quarentena, como todo mundo sabe, né? A educação de uma forma geral e as universidades estão paradas. No nosso caso, a universidade está parada desde o dia 17 de março, então já completamos um mês em quarentena, mas as nossas atividades de pesquisa, algumas atividades que a gente considera de extensão, a gente tem conseguido manter dentro do possível, né, de forma remota, online. Atividades de pesquisa e produção acadêmica não param com os nossos alunos bolsistas e tudo mais. Eu coordeno o grupo de estudos Fênix, é um grupo de estudos vinculado ao nosso departamento e ao nosso programa de política social da universidade. Esse grupo de pesquisas, estudo e extensão é um grupo que existe há pelo menos uns 15 anos na universidade e a gente tem feito análise, estuda ao longo desse tempo políticas de saúde, saúde mental e sobre drogas. Esse é o nosso foco. E a gente começou com uma brincadeira, essa questão da live, a gente numa conversa com um amigo, a gente discutindo seriamente a conjuntura. O Nery está dizendo aqui... Só um momento, gente. Estou respondendo ele no WhatsApp aqui pelo computador, pedindo para ele acessar meu perfil. Dando as instruções. Embora a gente já tinha combinado, mas acho que ele está com dificuldade. Pedi para ele clicar na fotinha pequena do perfil que ele vai me localizar online. Então, acho que essa é uma dificuldade de muitas pessoas. Eu recebi muitas mensagens, contatos, pedindo para fazer live de outras formas, que a live pudesse ficar gravada mais que 24 horas. Mas como tudo foi caseiro, a gente... preferi usar o Instagram porque é mais fácil, tem pouca burocracia para poder usar, embora o tempo é limitado de 1 hora, mas a gente consegue manter a live, o vídeo gravado por 24 horas e é assim que a gente está fazendo. Se algum dia a gente tiver uma estrutura maior para YouTube e outras plataformas, a gente faz. Eu estou dentro da minha casa, na minha quarentena. Isso daqui não é nenhuma encenação, é o meu lugar, né, onde eu vivo, então eu não projetei nenhuma parede organizada. As pessoas falaram, mas você está produzindo as lives? Não estou produzindo, estou sentada na minha mesa, da minha sala, e a única coisa que eu produzi foi esse cartazinho bem fajuto, para deixar aqui a nossa mensagem, né, nesse contexto de pandemia, de fora esse desgoverno que está aí. Então, é por isso que a gente pede desculpas para as pessoas que não estão conseguindo acessar. Infelizmente, a gente não tem conseguido fazer de outra forma. O Nery está com dificuldade de acessar. Vamos lá, eu estou tentando dizer a ele aqui. Se ele não entrar, eu não consigo chamá-lo aqui, né? Ele tá tentando... Agora ele entrou. Deixa eu ver. Vamos ver se eu consigo chamá-lo agora aqui. Professor Nery, eu não consigo te localizar na minha... São muitas pessoas, 120 pessoas, mesmo que eu digite
Fala um oi para mim. Eu sei que o senhor já está online, já está me vendo. Escreve no comentário um oi que eu consigo te localizar. Ele está acessando pelo aplicativo. Ele já está online, ele já está me vendo. Estou falando com ele pelo WhatsApp. Ali, não lhe ouço. Ele não me ouve. Vamos ver se eu chamo agora. Professor Nery, eu fiz já um convite aguardando o senhor. Tá todo mundo me ouvindo? Ele disse que não me ouve. Já chamei, ele está conectando. Alô, Aí, professor, agora eu te vejo. O agora? senhor me vê? Você me vê bem? Ok? Me ouve? Me ouve? Você me ouve, Será que o meu professor? sinal. Olá, tudo bem? Será que o meu sinal não tá bom? Olá, eu tô te ouvindo. Olá, Não sei, você está me vendo e me ouvindo? Eu estou te tô vendo, ouvindo. tô vendo sim. Tô vendo e Tá, estou lhe ouvindo tá bem ouvindo? agora. Eu Então estou. tá ótimo, conseguimos. Demora, porque Mas é assim mesmo. minha tecnologia Tecnologia, não é a grande gente coisa. depender da tecnologia, depender da internet, depender dos nossos aparelhos, é Uhum, sempre muito arriscado, mas é isso, a gente vai conseguindo. uhum. Bom, Ok. professor Nery, eu estava fazendo uma introdução aqui, explicando para as pessoas como que isso surgiu, né, apresentando o nosso grupo de estudos, e aí eu coloquei aqui, para quem quiser nos conhecer um pouco mais, Fênix UFES é a página do nosso grupo de pesquisa no Facebook, a gente não tem página no Instagram, e a gente hoje convidou Uhum, o professor Antônio Nery Filho, também pelo nosso grupo de estudos, mas também pelo um grupo que o professor criou em âmbito nacional, que é um grupo chamado Intercambiantes, que depois o professor Nery pode também falar. O professor cria esse grupo com esse nome, Intercambiantes, para poder, de fato, intercambiar experiências, uhum, vivências, estudos, práticas no campo da política de drogas, de saúde mental, e vários estados criaram seus grupos em âmbito estadual para poder, em algum momento, trocar com esse grupo nacional. A gente já se encontrou, os intercambiantes, somos muitos, né? O grupo de WhatsApp acho que tem para mais de 200 pessoas. A gente já se encontrou presencialmente no Congresso da Abrasme, em outros espaços, e vários intercambiantes nos seus estados têm feito atividades específicas. Aqui no Espírito Santo, nós organizamos o Intercambiantes Espírito Santo com algumas pessoas que discutem a temática da política de drogas e atuam nessa política. E a gente tem tentado organizar algumas atividades. Essa, na verdade, está como a primeira atividade desse ano, e por isso a gente não podia perder a oportunidade de convidar o ilustríssimo, conhecido e querido professor Nery para esse bate-papo. O Nery foi desafiado a uma live, como ele disse, é a minha primeira vez, vamos tentar e vamos ver no que vai dar, mas eu acredito que como um bom uhum. baiano e tão afetuoso que ele é e disponível sempre para dialogar, ele está aqui conosco. Então, professor, a gente agradece imensamente a sua disponibilidade em deixar de fazer outras coisas para uma hora dialogar conosco. A gente vai dialogar. A ideia, pessoal, não é uma palestra, e o professor Nery também preferiu que fosse dessa forma, é um diálogo, um bate-papo, que eu vou fazendo algumas perguntas já previamente combinadas, o professor vai comentando as suas questões, e ao final a gente tenta ver algumas perguntas, né, que vocês vão escrevendo para a gente poder, na medida do possível, responder. Essa temática, população em situação de rua em tempos de pandemia, surgiu numa conversa que eu fiz com o Nery, perguntando, Nery, o que você pode dialogar conosco? E como muitos sabem, mas tem muita gente aqui que não conhece às vezes, tem pessoas de fora do país, Nery, que estão conectadas conosco agora. O professor Nery eu considero um pioneiro no Brasil, no campo da redução de danos,
no trabalho direto com a população em situação de rua em Salvador. E aí, a partir da sua militância, dos seus estudos e da sua disponibilidade sobre o tema, atua até hoje com essa população em Salvador e já criou vários programas e projetos vinculados à Universidade Federal da Bahia com essa população. Então, não dá para a gente falar de pandemia e não falar dessas pessoas que estão em situação de rua e o que nós devemos pensar sobre e sugerir sobre enquanto profissionais de diversas áreas que estão aqui. E aí, Nery, estamos com 170 pessoas online do Brasil inteiro que eu identifiquei aqui, de fora do país, e aí acho que isso mostra para a gente a urgência e a necessidade de discutir o tema. Então, a gente não vai só falar de população em situação de rua, mas também sobre elementos aí dessa população quando a gente relaciona com a temática drogas. O professor Nery é psiquiatra, é professor aposentado já, né, da Universidade Federal da Bahia, sim. mas na ativa, o professor não descansa nunca. A cada hora a gente recebe uma mensagem dele no WhatsApp nos provocando a fazer coisas novas. E a cada dia o Nery, ele se supera com tanta criatividade que ele dá conta de apresentar aí nas diversas temáticas que ele atua. Então, Nery, não sei se te apresentei suficientemente, seu currículo é vasto, né? Mas agradeço novamente, todo mundo, tem as pessoas que estão se identificando aí, tem vários intercambiantes conectados, e é um prazer imenso para a gente aqui do Espírito Santo poder dialogar com você. Nós vamos ter 1 hora, professor, e aí na hora que estiver dando 1 hora, eu vou avisar, a live ela cai, e a gente retorna uns 20 minutos para poder encerrar. Beleza? Ok. Bom, fica muito à vontade. Então, primeiro a começar lhe agradecendo. Você faz uma apresentação que ultrapassa de muito a minha, eu diria, competência e a minha representação. Eu acho que é a generosidade capixaba, só pode ser. Eu tenho uma aproximação grande com o Espírito Santo. Eu ajudei a criar um centro, um dos primeiros aí em Vitória, o CPTT. Pois é, foi o primeiro, não é? Então eu andei por aí e escrevi com o grupo um pequeno livro, enfim, eu tenho uma vinculação afetiva grande com o Espírito Santo e que pese levar muitos anos sem voltar à Vitória. Quem sabe, uma hora dessas, não é em breve, nós nos veremos. Eu começaria pelos intercambiantes, para as pessoas saberem. Durante o ano de 2017, a SENAD ainda era viável trabalhar com a SENAD, porque depois ficou impossível. O Leon Garcia era o secretário, e a SENAD tinha organizado um projeto chamado Projeto Redes, que me agradou muito esse nome, rede no sentido mesmo de laços entre pessoas e entre instituições. E a SENAD selecionou 52 cidades e selecionou pessoas nessas cidades, enfim, criou um dispositivo nacional de comunicação, de articulação, que me pareceu muito importante. E no final de 2017, Leon perguntou se eu não gostaria ou poderia viajar pelo Brasil e conversando com equipes de saúde mental, mas também conversando com gestores e particularmente com os profissionais que trabalhavam com álcool e outras drogas. E eu fiquei um pouco assustado e perguntei ele quantas cidades. Ele me disse poucas. Estas poucas foram 28 cidades. Às vezes eu saía de um avião e entrava no outro, mas foi uma experiência muito interessante. Acontece que eu percebi que alguma coisa estava ameaçando, uma ameaça pairava no ar. Nós estávamos no final do governo Dilma e eu achei que aquilo ia acabar e era preciso manter aquela rede de algum modo. E aí, instintivamente,
eu comecei a tomar nota de telefones de pessoas que eu conhecia, outras que eu conheci naquele momento, de tal modo que eu fiquei com uma cadernetinha muito rica e pensei em que nós poderíamos, então, criar uma rede virtual se aquela rede acabasse. Ocorre que a rede acabou, e inspirado no Intercâmbios, que é uma associação argentina, eu pensei que nós podíamos, então, ser os intercambiantes, porque intercâmbio é troca, intercambiantes é quem faz trocas. E comecei, então, a convidar amigos. E estabeleci apenas duas regras, se eu não estou enganado. Uma é que cada pessoa seria intercambiante se fosse convidada por outra, para manter a rede. Era preciso Uhum. haver um laço. E, portanto, precisava que o intercambiante convidasse a pessoa que poderia trabalhar conosco, segundo a ideia seguinte que eu tive, que foi, eu diria, do campo da ética. Isto é, nós trabalharíamos orientados pela bioética, pela ética e pelas humanidades, no sentido genérico. Portanto, se a pessoa não coubesse nos direitos humanos, era isso que eu queria dizer, quem quisesse participar tinha que pensar bioeticamente, eticamente e precisava aceitar os direitos humanos na sua versão de 1945, mas, sobretudo, a nova Declaração de Direitos Humanos e Bioética da Unesco, que foi aprovada em 2005. Quem aceitasse isso era intercambiantes. E nós chegamos já a quase 500 pessoas. Uhum. Nós batimos no teto do WhatsApp, não podemos colocar Ai, mais gente. pessoas, de modo que cada núcleo, porque em todas as regiões do Brasil nós temos núcleos, cada Uhum. núcleo tem vida própria, tem um Zap próprio, e Uhum. nós nos comunicamos nesse Intercambiantes Brasil, de modo que é uma rede dentro de outra rede, dentro de outra rede, de tal modo que isso tem funcionado, então, desde 2017, e eu acho que isso tem nos mantido muito vivos. Nós temos, nesses anos todos, duas pessoas saíram do grupo. Quer dizer, isso é uma ideia também de que dá uma Uhum. ideia de que alguma coisa nós estamos produzindo. Esta é a primeira coisa. A segunda, que você me coloca, é efetivamente eu sou um professor aposentado desde 2013. Durante 30 anos eu dirigi um serviço da Faculdade de Medicina, que foi o primeiro serviço na Universidade Brasileira voltada para o cuidado, eu não digo atenção, eu digo cuidado às pessoas usuárias de álcool e outras drogas, Uhum. mas também formar recursos humanos. Me interessava muito discutir com as pessoas, aprender, trocar, fazer intercâmbio. Por isso, eu acho que estava lá atrás, em minha alma, essa história da troca. Uhum. E eu me aposentei, então, em 2013, e daí para cá, eu me aproximei da Defensoria Pública do Estado da Bahia e tenho trabalhado com os defensores e defensoras no sentido de levar as pessoas mais vulneradas, as pessoas mais despossuídas, desempoderadas, que são as pessoas de rua, usuárias ou não de uma droga legal ou ilegal, não importa. Eu me aproximei da defensoria e, nesse sentido, nós temos trabalhado. Por último, eu vou lembrar que, nos anos 90, nós reimplantamos na Bahia a redução de danos, porque Santos tinha feito a experiência de 87, 89, não pôde continuar por força da estupidez do Ministério Público naquela época Uhum. federal, que barrou essa experiência, considerando que trocar seringas e dar preservativos e cuidar das pessoas usuárias de drogas na rua era um estímulo ao uso Uhum. de drogas e não uma proteção à Uhum. vida. Santos teve de encerrar e nós, então, em 94, nos anos 90, 94 para 95, retomamos na Bahia a experiência, lutamos contra todos, fomos ameaçados de ser presos, Uhum. mas nós não recuamos, porque o nosso mantra era: se vocês querem
defender a morte das pessoas, isso é com vocês, defender a vida é conosco. Então, nós sustentamos esse mantra e, com apoio na época do Conselho Federal de Entorpecentes e de várias instâncias, em particular a Universidade Federal da Bahia, nós, felizmente, sustentamos e isso terminou mais tarde ganhando no Brasil e hoje a redução de danos é uma política pública ameaçada, é verdade, por esse momento que nós estamos vivendo e que tudo está ameaçado, nossas políticas estão ameaçadas, a política de drogas já não está ameaçada, já Já foi foi. atingida. Eu diria que há um coronavírus que se antecedeu na política de álcool para álcool e outras drogas, que eu não gosto, Fabiola, de falar de política de drogas ou para drogas. Eu gosto de falar de política para pessoas usuárias de álcool e outras drogas. Essa é uma coisa que me parece importante. O dia que a política brasileira mudar o nome Sim. de política de drogas para política voltada para o cuidado às pessoas usuárias de álcool e outras drogas, aí eu acho que nós teremos feito um salto qualitativo muito interessante. E por último, eu estou falando muito, você me interrompa, por favor. Eu tenho trabalhado com a Secretaria Municipal de Saúde, junto com os colegas, eu escrevi um projeto que se chama Girassóis de Rua. Eu escolhi com uma colega essa expressão, girassóis de rua, porque eu acho que o girassol é uma flor muito poderosa, é uma flor voltada para a luz, para a vida. Eu gosto muito daquela flor amarela, cheia de sementes. Um girassol pode produzir milhares de outros girassóis, porque tem uma quantidade de semente muito grande em cada flor. Então, eu chamei esse projeto de Girassóis de Rua, que implica em 4 etapas: os consultórios na rua, depois os pontos de cidadania, que nós podemos conversar um pouco, são os containers com sanitário, um chuveiro para as pessoas se lavarem, com toda a significação que o banho pode ter para a pessoa, nós podemos falar disso. Eu digo que a pedagogia do banho, e eu peço vênia para dizer uma grosseria, a pedagogia do cocô, porque as pessoas tinham lugar para ficar e viver uma experiência tão banal para todos nós, mas tão pouco protegida para as pessoas de rua que têm de fazer suas necessidades publicamente, ter um sanitário e ter um chuveiro onde as pessoas podem se lavar, e lavar não só o corpo, mas a impressão que eu sempre tenho é que as pessoas lavam o corpo e lavam também a sua alma, porque elas choram e elas nos abraçam, e quando a gente pergunta por que está chorando, elas dizem, porque ninguém mais vai ter nojo de mim. Mas o que eu acho fundamental no consultório na rua e nos pontos de cidadania, Fabiola, é o encontro que fazemos com as pessoas. Eu sou spinoziano de sentido. Eu acho que não há nada mais importante do que o encontro que produz o reconhecimento. Encontro e reconhecimento do outro, no nosso reconhecimento. Eu sou aí, eu não sei se eu posso dizer levinasiano, de Emmanuel Levinas, ou leviniano, eu não sei, vou ter que pensar, mas de qualquer sorte, Emmanuel Levinas dizia que nós só nos reconhecemos na face do outro. É preciso que nós reconheçamos para sermos reconhecidos. Então, há uma troca de faces, de rostos, de olhares. Lacan, o psicanalista, vai dizer isso de outro modo mais tarde. Só nos reconhecemos no reconhecimento do outro, que é da filosofia de Emmanuel Levinas. Então, eu acho que o encontro e o reconhecimento, que foi tão bem descrito por Pierre Bourdieu, que considerava que nada é mais destruidor, nada é mais desconcertante para um ser humano do que não ser reconhecido. Não ser reconhecido é, eu diria, o caos do caos do caos para alguém. E o que nós vimos e víamos era que essas pessoas em situação de rua não eram reconhecidas. Eram vistas, mas não enxergadas. Eram olhadas, mas não reconhecidas. Portanto, os consultórios na rua e os pontos de cidadania são 2 instâncias do projeto Girassóis de Rua que encontram e reconhecem
O terceiro nível é uma casa no meio do caminho, que não é uma casa para acolher qualquer um, nem de qualquer modo. É uma casa para o trabalho. É o ponto de partida para o trabalho. E o trabalho é a quarta etapa. Então, nós temos encontro e reconhecimento no consultório, reconhecimento e cuidado no ponto de cidadania, uma casa para alguns, e daí o trabalho e a vida e a possibilidade de outras construções. Então, é nisso que eu tenho estado, digamos, nos últimos 7 anos, depois que eu me aposentei de minha vida. Ao lado disso, claro, eu sempre me interessei pela bioética, pela ética da vida, Uhum. não como uma disciplina, mas como um campo de reflexão das questões relacionadas com a vida. Bios, vida, ética de ethos, lugar, lugar da proteção, lugar do oikos, O-I-K-O-S do grego, casa, lugar onde os humanos se protegiam. Portanto, bioética é o lugar onde os humanos estão para se proteger e de onde eles pensam, podem pensar a sua vida. Isso é bioética, como um campo. Então, eu tenho pensado na bioética e aí eu terminei indo para esse campo de pensar as vulnerabilidades, pensar os vulnerados, que são as pessoas mais feridas, e aí, nesse momento que nós estamos vivendo, nada mais interessante do que nós pensarmos nesta vulnerabilidade. Eu acho que nós fomos surpreendidos em nossa vulnerabilidade, como se nós não fôssemos vulneráveis. Mas isso os humanos todos, eu diria, de todos os horizontes. Eu penso que os humanos se esqueceram da sua finitude e se esqueceram de que nós somos finitos porque somos vulneráveis. Fisicamente vulneráveis, psiquicamente vulneráveis, socialmente vulneráveis. Neste momento, nós estamos às voltas com o reconhecimento, parece um absurdo isso, o que nos assusta, o que faz medo, o que faz tremer alguns, mas não todos, porque nós temos um presidente que não tem medo de vírus e leva uma multidão de pessoas para a morte com ele. Eu acho que no domingo nós tivemos passeatas suicidas, a meu ver. Nós estamos às voltas com esta vulnerabilidade física, que nunca perdemos. Todos os seres vivos são vulneráveis. Vulnerabilidade vem de vulnus, do latim, que quer dizer ferida. Ora, nós somos vulneráveis porque somos capazes de sermos feridos. Qualquer ser vivo é ferível, coloca aspas. Portanto, nós não deveríamos nunca nos esquecer da nossa vulnerabilidade, porque quanto menos pensamos na nossa vulnerabilidade, mais vulnerável nos tornamos. Não sei se me faço Uhum. entender. Quer dizer, quando eu reconheço a minha vulnerabilidade como parte intrínseca da minha existência, eu me protejo melhor, eu me protejo mais, eu me cuido mais e cuido mais do outro. Porque me cuidando, cuido do outro. E o outro, sendo cuidado por mim, ele cuida de mim também. Voltamos à Uhum. questão de que eu lhe reconheço, você me reconhece, eu cuido de você, você cuida de mim, eu cuido de mim, você cuida de você, nós nos cuidamos. Enfim, esse é o jogo. E tanto mais nós pensamos na nossa vulnerabilidade, tanto mais nós podemos nos proteger. Lamentavelmente, nós caminhamos com a nossa onipotência, como se fôssemos Deus. Sabe o que eu penso, Fabiola, que agora naquele quadro de Miguel Ângelo, o Criador e a criatura, Uhum. que tem A uma mão que conexão, se aproxima da outra, uhum, mas não toca. não A toca, mão do Criador não não toca a toca a mão da criatura. criatura. E eu tenho a impressão de que nós nos esquecemos disso e pensamos que nossos dedos tinham tocado os dedos do Criador e que nós havíamos nos tornado imortais como o Criador. E aí, minha cara, nós nos demos mal porque os nossos dedos não se tocaram, nós continuamos vulneráveis, factíveis de ferimento, e, portanto, nós precisamos voltar a pensar de que somos finitos,
somos mortais, o que significa que nós precisamos voltar a pensar na morte. Hã? Eu acho que a morte está na ordem do dia. Não uma morte negra, ou amarela, ou branca, ou azul, com uma foice e um olhar macabro, mas a morte como sendo inerente à vida, a morte que nos faz viver, ou a vida que nos faz morrer. Eu também não sei, cada um pode escolher como achar melhor. Mas eu acho que nós precisamos dizer, como Lord Byron, uma vez ele disse: "Oh, tempo, suspende teu voo." Eu diria assim, para provocar Lord Byron, eu diria: "Oh, morte, suspende teu voo, que a gente precisa conversar." Viver Quer mais. dizer, precisamos conversar sobre a morte, não é? Precisamos conversar sobre a vida, Uhum. sobre a vulnerabilidade. E eu estou muito envolvido com isso ultimamente. Olha lá, Acho que uma... é. eu sou falador, você Não, já mas viu, né? é, Eu a não gente paro de já te falar. conhece e a gente pode ficar aqui horas. Acho que esse Instagram podia abrir uma É exceção isso. hoje, não é, gente? E liberar a gente para mais de hora aqui, porque tá muito bacana. É sempre muito bacana te ouvir, sempre muito prazeroso ouvir, porque além de tudo tem poesia, né? Tem arte na sua fala, né? Que é para além desse cotidiano tão duro, às vezes, das ciências, né? E aí essa mistura é muito bacana. E aí, Nery, eu vou só fazer um parênteses aqui, porque teve alguém que falou aí, Bia Nery, oi, vô. Então, acho que vale a pena um tchauzinho Ah, para a ela neta. entrou aí. Ela é Entrou! minha ela é minha É a instrutora instrutora, com a internet, com o Instagram, ela mas está ela disse que não tem presente. jeito, eu não aprendo. Ela está Eu não presente. aprendo, ela disse que eu não aprendo. Então, Beatriz, é Bia Nery, Beatriz Nery, Ana Aprendeu, Beatriz. Beatriz, aprendeu. Seu avô está aprendendo conosco também, a gente está aprendendo junto. Ah, Mas eu tá achei tão ótimo. bacana, porque tem muitas mensagens aqui de pessoas queridas te elogiando, parabenizando, mas essa mensagem do oi, vô, vale a pena eu ressaltar aqui, porque ela foi muito carinhosa. Tá certo. Bom, Nery, eu assim, Obrigado. penso que você já situou bastante, né? É óbvio que em poucas palavras, mas um pouco do norte, daquilo que te norteia a partir dos princípios que regem a sua prática profissional, o seu trabalho desde a década de 90, especificamente se a gente falar da população em situação de rua e de pessoas que consomem drogas, não importa para nós que drogas são essas. E aí, acho que a gente, para Uhum, depois voltar a falar da população em situação de rua, a partir dos exemplos que acredito que você tem muito a nos ensinar, inclusive, acho que tem coisas que estão acontecendo em Salvador, por exemplo, que a gente não tem visto em outros lugares e que serve a título de exemplo aí para os outros, em termos de políticas, para outros governos. Mas eu queria que a gente falasse agora um pouco de que você está pensando a respeito dessa conjuntura. O que significa, nesse campo até muito da bioética mesmo, da ética da vida, essa discussão dessa pandemia. Como é que você está vendo, observando, pensando esse cenário? Eu acho não, tenho certeza que a gente comunga de uma mesma perspectiva. Eu tenho visto você falar sobre isso e eu comecei a falar sobre isso logo que a gente eu comecei a ler sobre a pandemia, sobre as pandemias, o que a história nos coloca, que o termo que a gente primeiro deveria usar era de isolamento, de distanciamento social, né? Porque não estamos isolados, uhum, mais do que nunca estamos isso. conectados. Agora, por exemplo, estamos aqui, nós dois, eu na minha casa, você na sua, mas tem 240 pessoas nos assistindo. É óbvio que isso não representa toda a nossa classe trabalhadora, que muitos não têm acesso, né, a um celular, ou muito menos à internet, mas isolados mesmo estão aqueles que provavelmente estão com vírus, que aí de fato estão isolados e que recebem cuidados médicos e alimentação. Mas a sociedade não está isolada, né? A gente está num distanciamento social necessário, prudente e orientado pelos organismos internacionais no campo sanitário. A partir disso, primeiro que é um desafio a gente pensar em distanciamento social numa era, no século XXI, principalmente no campo da saúde mental, onde a Uhum, gente, lá atrás, na nossa reforma, a gente justamente lutou contra o isolamento, o confinamento e o distanciamento, né? A gente brigou para uhum, quebrar os muros do manicômio e derrubar, e a cada dia é um desafio a gente derrubar essa manicomialização
das políticas, dos serviços e tudo mais. Então, é muito desafiador pensar, até num período pós-pandemia breve, que eu não sei quando vai ser, mas no curto, médio prazo que a gente tem para viver aí, o que você falaria para a gente, antes da gente entrar na população em situação de rua, sobre o cenário de pandemia? Ô, Fabiola, desde que eu ouvi pela primeira vez a expressão isolamento social, eu disse aos meus colegas por perto, eu não concordo, não me parece que nós humanos vivamos em isolamento social. Eu entendo que nós estamos sempre em comunicação. Eu lhe diria até que mesmo quando alguém estava nos anos aí 80, 70, 60, internada num manicômio, ou os pacientes dos hospitais judiciários, hospitais chamados Casa de Custódia e Tratamento, eles não estão isolados socialmente. Há uma representação dessa comunidade. Nós podemos não falar nela, mas ela está inserida em nossa comunidade. Portanto, eu diria que há um afastamento dessas pessoas das oportunidades, da escolaridade, eu diria do contato com a família, do exercício pleno da sua sexualidade. Tudo isso fica impedido, mas não há um isolamento social, há um impedimento de, eu diria, um convívio social a que todos nós devemos ter direito e exercer plenamente como cidadão e cidadão. Então, eu acho que não há isolamento social. Eu acho que, nesta condição atual, eu falei sempre em distanciamento social, depois não gostei. Eu disse, olha, mas eu não estou distante de 500 quilômetros, mas eu estou lhe vendo, eu sinto como se nós estivéssemos na mesma sala, conversando. Então, é um distanciamento físico que a nossa capacidade e competência psíquica burla, ultrapassa. Nós temos um distanciamento físico, mas não temos um distanciamento, eu diria, psíquico, um distanciamento afetivo, um distanciamento amoroso. Quer dizer, eu acho que distanciamento fica também no segundo plano. Eu tenho usado muito a reclusão domiciliar. Então eu tenho dito, olha, eu estou em reclusão domiciliar. Isso significa que eu estou em casa, posso estar num quarto ou compartilhando com algumas pessoas e estou no meu domicílio. O que me fez pensar em quem não tem domicílio. Quer dizer, quem não tem domicílio, como as pessoas de rua, esses então não estão isolados de modo algum e nem estão em reclusão social. Eles estão em plena experiência de comunicação social, o que é um problema. Por quê? Se esse vírus é um danado e ele faz uma multiplicação numa velocidade como nós não conhecíamos, e essa é uma característica desse corona, ele é um DNA que entra numa célula e se multiplica. Eu até brincava outro dia com meus amigos, o corona é o exercício da vida na sua maior velocidade possível, na sua plenitude, porque o que o DNA faz é se multiplicar. Só que ele multiplica numa célula, explode a célula, ataca as vias pulmonares e pode causar para algumas pessoas dano muito sério. Então, ele é muito rápido. E qual é o problema dele ser rápido? É que ele é contaminante pelo ar, não é uma contaminação física de mão a mão, mas também ele, sobretudo, nas gotículas, na nossa respiração. Portanto, é preciso pensar nele como sendo uma nova experiência que questiona a nossa competência na saúde, porque o grande problema desse vírus é, se nós todos tivéssemos respirador e se nós todos tivéssemos a mesma disponibilidade biológica para não sermos atacados quando ele ataca algumas pessoas, não haveria problema. Então, nós precisamos pensar neste vírus como sendo uma repetição de uma experiência que já vivemos. Nós já tivemos peste no passado, nós tivemos gripe americana apelidada de gripe espanhola, nós tivemos o H1N1, nós tivemos aí a AIDS, nós agora temos esse vírus. O que tem me chamado a atenção, Fabiola, é por que a gente não aprende
Por que que nós estamos sendo sempre surpreendidos por alguma coisa que está na nossa história? Nós somos velhos conhecedores, enquanto humanidade, de períodos de crise, períodos de epidemia e períodos mesmo de pandemia. O que eu acho que acontece agora, o fenômeno que me chamou a atenção e que eu acho marca uma diferença grande, não é a epidemia em si, nem a pandemia. Eu acho que é a comunicação. Nós fomos capazes de ver a Itália, de ver a Espanha, de ver a Inglaterra, de ver a Alemanha, ouvir, saber das coisas muito rapidamente, o que possibilitou a Portugal se proteger bem. É o país que está melhor protegido, e eu acho que isso chegou até nós. Agora, quando eu olho para Portugal, olho para a Alemanha, vejo um povo disciplinado, vejo um povo educado, vejo as pessoas cumprindo as determinações das suas instâncias de saúde, que se apoiam na ciência, não se apoiam na religião, nem se apoiam no achar de alguém que tem poder, mas sim se apoiar no conhecimento do que é um vírus, como ele se transmite, qual o risco da transmissão, qual a velocidade, qual a possibilidade de cuidar das pessoas e, sobretudo, qual o risco de colapso do sistema de saúde. Todos eles reconheceram isso. E nós, no Brasil, acho que nós estamos vivendo uma grande divisão. Acho que nós estamos vivendo a experiência dos que não acreditam no vírus, dos que acham que a economia é mais importante do que a vida, dos que acham que é possível ter dinheiro depois, mas não ter ninguém para gastar, nem ter ninguém para comprar, porque se nós caminharmos para uma epidemia local de proporções monstruosas por falta de atenção àquilo que a ciência nos diz, acho que nós vamos pagar um preço muito alto. E do outro lado, nós temos pessoas como você, como eu, como tantos, que reconhecem o risco e aceitam, porque isso também faz parte da história, que a proteção, que a reclusão neste momento, a melhor possibilidade que nós temos para que esse vírus perca força e, no futuro, nós possamos, digamos, encará-lo de outro modo, estarmos na condição de protegidos pela própria história nossa na relação com esse micro-organismo. Então, se não fizermos isso, teremos problema. Acho que o Brasil, de um modo geral, se organizou. Aí eu acho que o Nordeste se organizou melhor do que as outras regiões do Brasil. Nós estamos preparados, nossos governadores 9, eles se organizaram, fizeram um consórcio, compraram o que tinha de comprar, e as pessoas têm atendido razoavelmente. Temos dois problemas. Nós temos um problema na periferia das nossas grandes cidades, aqui eu estou pensando em Salvador, onde as pessoas têm menos instrução, onde as pessoas vivem coletando no dia a dia nas alternativas para viver. Gente que todo dia levanta e diz, hoje eu tenho que conseguir alguma coisa para viver. Ora, essas pessoas não podem se dar o luxo de se recluir. Elas não podem ficar em casa. Então nós temos, nesse momento, enquanto governo, de dizer a essas pessoas, eu garanto a sua subsistência, para que você fique em casa. Acho que os governos do Nordeste, acho que São Paulo tem feito isso, Rio de Janeiro, você pode me dizer como tem sido no Espírito Santo, algumas regiões e alguns governantes têm ido nesta direção, mas isso está, eu diria, na contramão do que propõe o poder central. Brasília diz, economia antes, vida depois. Eu não concordo com isso, acho que isso vai nos custar muito caro. É verdade que o governo federal fornece R$ 600, mas eu penso, Fabiola, que o modo como o governo federal fez isso foi um desastre. As pessoas não receberam um aviso em casa,
todos eles poderiam receber, olha, está acreditado na sua conta, R$ 600, não saia de casa. Não, as pessoas tinham que resolver o CPF, as pessoas tinham que ter uma carteira de identidade, as pessoas tinham que fazer isso e aquilo, e você viu as multidões de pessoas que precisavam e precisam dos R$ 600 se contaminando umas às outras nas portas da Caixa Econômica, e eu acho isso uma coisa desumana. Eu acho que foi uma oferta, aspas, esses R$ 600, eu acho que ele foi uns R$ 600 para a morte, muito mais do que os R$ 600 para a vida. Eu teria feito outra coisa, eu veria lá quem tem direito, quem não tem. Se alguém não tinha direito e recebeu, depois eu peço de volta, mando buscar, olha, vou buscar os 600, mas eu teria colocado na conta das pessoas e dito, olha, o dinheiro está na sua conta, use com o devido cuidado. Então, essa é uma coisa que tem me preocupado. E, por outro lado, as pessoas em situação de rua. Em Salvador, são 17 mil pessoas que vivem na rua. Elas são efetivamente de rua. Elas se apropriaram do espaço público, transformaram o espaço público no espaço privado, por várias razões, porque a família não suportou, porque tem transtorno mental, porque é usuário de drogas, porque não aguentava mais a vida que levava e foram para as ruas. Ninguém foi para a rua como se vai à Disneylândia. Ninguém vai para a rua para se divertir. As pessoas vão para a rua para viver. E algumas, eu diria mesmo, para sobreviver. Ora, 17 mil pessoas em Salvador. Nós estamos cuidando de 600 pessoas aproximadamente. O que faremos com o restante, com essas 16.300 ou 400 pessoas? Novamente, o poder público chega atrasado, a meu ver. Há quantos anos nós temos dito? É preciso política pública para as pessoas em situação de rua. O Movimento Nacional de Pessoas em Situação de Rua sabe o que precisa. Nada para nós sem nós. Eles disseram isso e nós não ouvimos. O poder público não ouve isso. Nada para nós sem nós. Que tivemos, acabaram o de braços abertos de São Paulo, quer dizer, uma experiência de construção de vida, se eu posso usar essa formulação, de construção de vida com as pessoas, de alternativa de mudança, de busca de outro caminho, para uns, para outros não, para outros novamente. Antônio Lancetti, que você deve se lembrar, que escreveu A Clínica Peripatética, dizia que toda cidade tem um esgoto para onde as pessoas vão, as que não têm para onde ir. Não vai acabar nunca. Cabe ao poder público ir a esses lugares e ajudar essas pessoas a saírem desse esgoto, onde elas chegaram por forças das suas vidas. Nós não vimos isso. Nós vimos o contrário, quer dizer, a limpeza étnica. As pessoas desembarcam, como nós vimos em São Paulo, com jatos de água gelada, de madrugada, derruba tudo, toma tudo das pessoas. Tudo aqui é um lençol velho, viu? É um pano velho, uma sacola velha. Joga essas pessoas num caminhão, numa Kombi, e elas desaparecem. Mas elas reaparecem. Nós não temos como acabar com esses lugares. O que nós precisamos é trabalhar com estas pessoas permanentemente nesses lugares. E aí eu acho que o poder público comete outro pecado, que eles trabalham, Fabíola, na lógica de acabar com o lugar, acabar com a Cracolândia. Eu penso que deveria ser assim. A Cracolândia é uma instância de São Paulo na qual nós devemos trabalhar para sempre. Sempre. Gerações de trabalhadores, porque para lá irão sempre aqueles que não têm lugar para onde cada ir. Vez Portanto, mais, essa lógica... Cada vez mais. Essa lógica de acabar, não é? Quer dizer, e quanto maiores as dificuldades sociais, quanto maior a degradação da escola, nós estamos vendo aí que temos um ministro da Educação que não me representa. Este não me representa. Ele não sabe falar, ele não sabe pensar, ele não conhece a universidade, ele não tem titulação. Então, eu vim pensando, meu Deus, nós vamos ter
problemas maiores, porque a educação não vai avançar no Brasil, ela vai retroceder, lamentavelmente. Ora, se a educação retrocede, nós vamos ter mais problemas, nós vamos ter as cracolândias, vão ter mais gente, porque isso é como uma pedra jogada na água, vai chegar lá em algum momento a onda. A educação não vai bem, pode esperar que muita coisa vai acontecer. Criminalidade vai aumentar, a fome vai aumentar, desemprego vai aumentar, violência vai aumentar, a gente na rua vai aumentar. Esta é a minha perspectiva. Portanto, o poder público está atrasado. Além de atrasado, eles querem acabar com esses lugares. E eu repito, lamento, estou sendo repetitivo. Esses lugares não acabam. Esses lugares são eternos, porque eterno é o fracasso imposto a muitos humanos. Então ele é eterno. O que nos cabe é cuidar dessas pessoas nestes lugares, nas ruas, onde elas vivem. Mas o poder público não vê isso. O poder público agora está tentando, eu diria, de algum modo, fazer um esforço, como eu reconheço aqui na Bahia. Nós temos feito e visto um esforço muito grande, mas nós estamos anos atrasados. Nós podíamos ter aqui 10 consultórios na rua, cada distrito sanitário podia ter 5 ou 6 pontos de cidadania, nós podíamos incluir no currículo dos nossos estudantes de psicologia e de medicina um trabalho de rua. Eu, quando estava na ativa, como eles diziam, eu levava os meus estudantes de psicologia para os postos de gasolina para que eles conversassem com os motoristas durante 3 minutos, perguntando: o senhor bebe? Vai beber hoje? Já teve acidente de bebendo, de carro bebendo? E durante 10 anos os meus alunos de psicologia viram, ouviram, conversaram com pessoas que haviam sofrido acidente porque tinham bebido. Então, isso marcou, eu acho, a cabeça desses alunos. Eu colocava os meus estudantes de medicina para ir para a rua, observar a rua, olhar a rua, descrever a praça, pensar nos hospitais. Deixa eu lhe contar uma coisa rapidinho. Eu mandava meus alunos para os hospitais para fazer observação ética. Eles voltavam desesperados, dizendo: mas professor, nada do que a gente vê aqui no curso de ética acontece nos hospitais, está tudo ao contrário. Dizia: ah, bom, quando você chegar lá, mude. Quando você for diretor do hospital, quando você chegar ao hospital. Aliás, eu dizia a alguns: comece a mudar agora, enquanto você é estudante de medicina. Reconheça o sofrimento, reconheça a dor, reconheça que o médico não tem poder, o poder está no paciente. Nós somos instrumentos do trabalho que as pessoas nos solicitam fazer. E eu sempre disse e digo que os nossos, eu chamo pacientes, e eu não chamo de cliente, Nery, como eu não tenho outro nome, eu chamo de paciente. Sim. Nossa live vai cair em 5 segundos. Galera, vamos voltar. Eu vou retomar. Você entra de novo, Nery, que eu te chamo.